Hoje a conversa é um pouquinho mais séria, mas calma aí que eu não vou falar sobre boleto atrasado e nem de política. E sim sobre aquela sensação esquisita que te bate algumas vezes. Ou aquela hora que você tá no trabalho ou lavando a louça e de repente, do nada sua mente dá um tilt. Você sai do modo automático. Você olha em volta, você vê pessoas correndo, prédios, carros e uma pergunta brota na sua cabeça. Por que diabos eu tô fazendo isso? Tipo, sério mesmo. Por que a gente acorda, escova os dentes, trabalha, come, dorme e repete isso por 70, 80 anos até apagar? Se você já sentiu esse vazio alguma vez e parou pra pensar sobre isso, parabéns, você deu de cara com o absurdismo. E hoje, meu amigo, a gente vai dissecar essa filosofia do Albert Camus sobre absurdismo e sobre Sísifo, um cara que tem o pior emprego da história. O vídeo de hoje ele é bem longo, então eu permito que você me deixe em segundo plano enquanto você faz outra coisa. Mas presta atenção aqui, beleza? Vamos falar por que a vida não tem sentido nenhum e por que essa é a melhor notícia que você podia receber. Mas para falar sobre isso a gente vai voltar lá do começo, em 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial. A humanidade está vendo o pior lado dela mesma. E no meio desse caos todo, Albert Camus publica o seu livro, O Mito de Sísifo. Mas antes da gente prosseguir com a história do nosso camarada Sísifo, eu tenho que te responder uma coisa primeiro. O que Camus quer dizer com absurdo? Muita gente confunde quando nós falamos em absurdo. Costumamos dizer, isso é um absurdo, quando a gente vê algo ilógico, tipo uma pizza de sushi. Mas para Camus, o absurdo não é isso. Imagine o seguinte, temos uma sala e no centro dela, um ringue de boxe. De um lado tá você, o cara viciado em sentido e que precisa de explicação para tudo. Por que choveu? Por que ele não me responde? Qual é o maldito propósito da minha vida? Do outro lado, tem o universo. E o universo, cara, ele não tá nem aí. Ele é frio, caótico e silencioso. Ele não tem planos pra você. O universo não se importa se você é uma boa pessoa ou não. Um vírus mata um santo e um assassino com a mesma eficiência. O terremoto não escolhe vítimas por mérito. E o absurdo nasce exatamente desse encontro. O grito humano por sentido versus o silêncio racional do universo. Poético, né? Mas é aqui que vem o primeiro tapa na sua cara. O mundo não foi feito para você. Você não é o protagonista de um filme cósmico onde tudo vai dar certo porque você merece. Sabe aquela ideia de que tudo acontece por um motivo? O absurdismo, ele olha para isso e dá risada. Não existe motivo. As coisas acontecem por simplesmente acontecer. O Camus descreve isso de uma maneira genial, falando sobre mecânica dos dias. Levantar, trem, 4 horas de trabalho, comer, 4 horas de trabalho, trem, deitar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias no mesmo ritmo. A maior parte de nós seguimos esse roteiro sem pensar, vivendo no piloto automático. Mas um dia, esse porquê surge na sua cabeça. É aquele momento em que seu cenário fantasioso desaba. Você percebe que é um ator no palco sem direito e sem roteiro. Você olha para o seu espelho e estranha teu próprio rosto. Você repara que o tempo é seu inimigo e não o seu aliado. Cada segundo que passa é um segundo a menos te empurrando para o único destino certo que todo mundo conhece. A morte. Pesado, né? Dá vontade de fechar o vídeo e deixar o maluco aqui falando sozinho. Mas calma aí que é agora que a mágica acontece. O Camus diz que quando percebemos esse absurdo, nós acordamos. Despertamos de uma sonolência rotineira. E você acorda e você vê que a sua vida não tem um sentido essencial. Você tem um problema grande nas mãos. E o que fazer com isso? Camus começa o livro com os 2 pés na porta. Só existe um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. E ele não tá brincando. Se concluirmos que a vida não tem sentido, por que continuar? Por que sofrer? Por que não abandonar tudo? Calma. Respira e não se desespera. O Camus, ele não tá te incentivando a isso. Pelo contrário. Ele tá colocando as cartas na mesa para mostrar o porquê que a gente deve ficar. Mas antes, deixa eu te mostrar uma solução dele. Vamos tentar entender o tamanho do problema. Para ilustrar esse problema, ele resgatou um conto da Grécia Antiga sobre o padroeiro dos teimosos, o rei do esforço inútil, Sísifo. Mas quem foi Sísifo? Basicamente foi o pai dos malandros.
Ele era tão esperto que enganou os deuses, não só uma, mas várias vezes. Dizem que quando a morte veio buscá-lo, ele tirou um 20 natural no teste de carisma pra cima dela e passou a perna nela. O resultado disso tudo? Ninguém mais morria na Terra. Hades, o deus do submundo, ficou puto com isso porque o movimento lá embaixo parou. Ares, o deus da guerra, ficou entediado porque as guerras não tinham mais graça se ninguém morria. Os deuses então pensaram em um castigo para Sísifo. Como vamos castigar um cara que ama tanto a vida e odeia tanto a morte? Vamos dar a ele algo que nunca acaba. E a punição era a seguinte. Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra gigante com a força dos braços até o topo de uma montanha. Mas tinha um detalhe. Toda vez que ele chegava no topo, suando e cansado, a pedra descia sozinha até a base da montanha. Então ele tinha que descer e começar tudo de novo, para sempre. Consegue imaginar o horror disso? Condenado à eternidade a um esforço inútil. O esforço dele não constrói nada. Ele não está construindo uma pirâmide, não está levando comida para a família. Ele está empurrando uma pedra que ele sabe que vai cair. O trabalho dele é nulo, sem esperança, sem fim, sem sucesso. Agora respira fundo e olha para sua vida. Olha para nossa sociedade. Acordar, trabalhar, pagar conta. A pedra sobe. Mês seguinte, acordar, trabalhar, pagar conta. A pedra rola abaixo. Nós trabalhamos para ganhar dinheiro, para comprar comida e teto, para ter energia para trabalhar de novo. O estudante estuda para passar na prova, para passar no vestibular ou pegar o diploma. Pegar um emprego para empurrar a pedra. Parece deprimente comparar a gente com Sísifo, né? Camus diz que o operário que trabalha todo dia nas mesmas tarefas tem um destino não menos absurdo do que o herói grego. Mas aqui é um plot twist. Um segredo no mito de Sísifo que muda tudo. Tem um momento específico na história dele que transforma a tragédia em um triunfo. E é aí que a gente começa a virar o jogo contra o absurdo. A comparação com Sísifo é brutal, dói no ego. Ninguém gosta de pensar que o seu esforço diário pode ser inútil no grande esquema das coisas. E quando essa ficha cai, a primeira reação humana é tentar fugir. O ser humano é um bicho especialista em escapar da dor. Camus diz que, quando a gente topa com o muro do absurdo, nós costumamos tentar duas saídas de emergência. A primeira saída é a mais trágica, o suicídio físico. Se a vida não tem sentido e é só sofrimento, apagar a luz parece a solução lógica, certo? Errado. Camus diz que não. Ele rejeita o suicídio totalmente. Por quê? Porque o suicídio ele não resolve o absurdo. Ele apenas elimina um dos lados do problema. Lembra do ringue? Você contra o universo? Se você acaba com tudo, o combate acaba por WO. O absurdo precisa que você esteja vivo para existir. Se matar é se render. É dizer que o mundo ganhou. Eu desisto. E Camus, meu amigo, ele era um lutador. Ele quer que a gente encare a briga. Aí a gente vai para a segunda saída, que é a mais comum e é o que a maioria de nós faz. Camus chama isso de suicídio filosófico. Nome chique, né? Mas o que é isso? Basicamente é o salto de fé, é a esperança. O suicídio filosófico acontece quando você olha para o vazio, fica com medo e inventa uma explicação mágica para tampar o buraco. É quando você diz, essa vida aqui é sofrida, mas é só um teste. A verdadeira vida vem depois da morte. Ou existe um plano divino maior que eu não entendo. Percebe, amigué? Você nega a realidade crua do presente em nome de uma ilusão futura, ou de uma entidade superior. Você mata a sua razão para conseguir dormir em paz. Você cria um sentido artificial para não ter que lidar com a falta de sentido real. Camus olha para isso e diz que o que você está fazendo é trapaça. Ele quer viver sem apelação. Ele quer saber se é possível ser feliz aqui, agora. Sem promessas de paraíso. Sem mentir para si mesmo. Viver encarando o deserto sem inventar oásis que não existem. Então, se a gente não pode desistir e não pode ter esperança, o que sobra? Sobra a terceira via. Sobra a revolta. A revolta é aceitar o absurdo, bater no peito e dizer: é isso mesmo? A vida é sem sentido? Então beleza. Eu vou viver ela com tanta intensidade, com tanto desafio, que minha própria existência vai ser um ato de rebeldia. E é aqui que a gente volta pro nosso amigo Sísifo. Lembra que eu falei que tinha um plot twist? Vamos olhar pra montanha de novo. O Sísifo empurra a pedra, força bruta, suor, dor. E chega no topo, a pedra rola lá pra baixo e pausa.
Camus diz que o momento mais importante do mito não é a subida. O momento crucial é a descida. É aquela hora em que o Sísifo vê a pedra lá embaixo, limpa o suor da testa e começa a caminhar de volta para a base da montanha. É a hora da consciência. Pensa comigo. Enquanto ele está empurrando a pedra, ele é só um corpo sofrendo. Ele está ocupado demais fazendo força. Ele é quase um animal ou uma máquina. Mas quando ele desce a montanha, ele não tem peso. Ele está livre. Ele tem tempo para pensar. Nesse momento, ele sabe que vai ter que empurrar tudo de novo. Ele sabe que não tem fim e sabe que é inútil. E é exatamente porque ele sabe de tudo isso que ele vence. A tragédia do Sísifo só é trágica porque ele é consciente. Se ele fosse um robô programado para empurrar pedra, não seria triste, seria uma função. Mas a consciência que faz ele sofrer é a mesma que faz ele superior ao destino dele. Camus escreve uma frase sensacional sobre isso. Não existe destino que não se supere pelo desprezo. Sísifo, descendo da montanha, olha para os deuses que puniram ele e dá um sorrisinho de canto de boca. Ele aceita aquela pedra, ele assume ela. No momento em que ele para de lutar contra a realidade e aceita o absurdo da tarefa, a dor deixa de ser um castigo e vira apenas a vida dele. Ele toma o controle. Os deuses perdem o poder sobre ele. Eles queriam ver ele desesperado, chorando, implorando por perdão, mas o Sísifo desce a montanha firme, de cabeça erguida e pronto para começar tudo de novo. Isso é o que o Camus chama de o homem absurdo. É o cara que não foge, o cara que vive apesar de tudo. Mas calma aí. Você deve estar pensando, beleza, chimarrão, o Sísifo é durão, mas isso não muda o fato de que a vida dele é uma droga. Ele tá sofrendo, e como isso pode ajudar a pagar o meu aluguel? É aí que tá. O Camus, ele não quer que você apenas aguente a sua vida. Ele ousa dizer algo ainda mais chocante. Ele diz que Sísifo pode ser feliz. Como diabos alguém empurrando uma pedra pro resto da eternidade pode ser feliz? E essa é a chave de ouro que a gente vai virar agora. Vamos ser honestos aqui. Quando eu disse que o Sísifo podia ser feliz, você pensou... esse cara aí tá de sacanagem? Ou então... entendi. É um vídeo daquele tipo de positividade tóxica de Instagram. Não, pelo amor de Deus. Não é isso. Camus não tá dizendo que empurrar pedra é divertido. Não é um hobby. Dói, cansa e é humilhante. A felicidade do Sísifo, ele não vem do prazer da tarefa, vem da propriedade dela. Lembra da descida da montanha? Quando ele volta andando pro pé do morro, ali ele percebe uma coisa fundamental. A pedra é dele, o destino é dele, a dor é dele, o suor é dele. Não pertence a Deus, não pertence a Hades, não pertence ao patrão nem à sociedade. Aquela vida, por mais absurda e repetitiva que seja, é a única coisa que ele tem e ele agarra ela com unhas e dentes. E é aqui que entra o conceito de liberdade absurda. Pensa comigo. Se não tem um Deus te julgando, se não tem um plano cósmico, se não tem vida após a morte, se o futuro é incerto, então você não tem obrigação nenhuma de ser bem-sucedido nos moldes que te venderam. Você não tem obrigação de deixar um legado. Você não tem obrigação de fazer sentido. Você é livre. Livre de verdade. A maioria das pessoas vive presa no amanhã. Eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Vou ser feliz quando eu casar. Vou ser feliz quando eu for promovido. O homem absurdo, o nosso Sísifo moderno, ele olha para isso e diz: foda-se o amanhã. O amanhã é a morte e eu só tenho o agora. E essa é a grande virada de chave do Camus. Trocar a qualidade pela quantidade. Calma que eu te explico. Não é viver mais anos. É viver mais dentro do tempo que você tem. É sentir mais, é estar presente. A felicidade absurda é sentir o peso da pedra, mas também sentir o sol na pele enquanto empurra a pedra. É sentir o cheiro da terra, é observar a textura da rocha, viver a experiência humana na sua totalidade, sem filtro, sem esperar uma recompensa. Camus usa uns exemplos meio extremos para ilustrar isso. Ele fala do Dom Juan, o conquistador, o cara que ama muitas mulheres. Não porque ele quer encontrar o amor verdadeiro e eterno, mas porque ele quer colecionar experiências. Ele quer viver a paixão repetidamente. Ele não busca qualidade eterna, ele busca quantidade de vivência. Ele fala do ator. O ator vive vidas que não são dele. Num palco ele é rei, mendigo, assassino, santo. Em 3 horas ele vive o que levaria uma vida inteira. E no final, acaba. A peça termina. Tudo some, é inútil. E por isso é lindo. Ele fala do Criador.
Imagine um escultor que faz estátuas de gelo no deserto. Ele sabe que vai derreter. Ele sabe que ninguém vai ver daqui a 100 anos. Ele esculpe mesmo assim. Ele esculpe porque vai derreter. A beleza está no ato de fazer, não na imortalidade da obra. Trazendo isso para o nosso mundo, para o seu escritório, para a sua faculdade, como a gente aplica o absurdismo? Você não precisa largar tudo e virar um mochileiro. A revolta pode ser interna, você pode continuar no seu emprego chato, mas você para de esperar que ele te defina. Você para de esperar que ele te complete. Você faz o trabalho porque ele paga as contas que te permitem viver as outras coisas. Ou você acha graça no absurdo da burocracia. Você observa os colegas como personagens de uma peça. Você passa a viver o momento presente com uma intensidade furiosa. O café que você toma de manhã não é só cafeína para acordar, é o sabor, o calor, o momento. A conversa com seu amigo não é um networking, é conexão humana pura. Quando você aceita que a pedra vai rolar para baixo de qualquer jeito, você para de sofrer pelo resultado e começa a focar na subida. Você para de perguntar por quê e começa a perguntar como. Como eu posso fazer essa subida ser minha? Ramos diz que a luta por si só, para atingir os cumes, basta para encher o coração de um homem. Essa frase é a alma do negócio. A luta basta, não é a vitória, não é o topo, é a luta. O coração do homem não precisa de eternidade, ele precisa de movimento. Sísifo é feliz porque ele está ocupado vivendo, ele não tem tempo para melancolia paralisante, porque ele tem uma pedra para empurrar. E aquela pedra é o universo dele naquele momento. Ele transformou a maldição em missão. Os deuses olham lá de cima e ficam confusos. Ué, a gente puniu esse cara porque ele não tá chorando, porque ele tá assoviando enquanto carrega o pedregulho. E essa é a maior vingança contra o absurdo. Ser feliz na cara dele. O universo tenta te esmagar com indiferença e você responde com paixão. Isso é rock and roll pra caralho, meu amigo. Isso é rebeldia. Mas será que isso funciona na segunda de manhã, quando o despertador toca e tá chovendo? Como a gente mantém essa chama acesa quando o cansaço bate e a revolta parece coisa de jovem idealista? Vamos pra conclusão. Vamos fechar essa conta e ver como que você sai desse vídeo diferente de como você entrou aqui. A gente falou de suicídio, de deuses cruéis, de rotina massacrante e de revolta. Mas a pergunta que não quer calar é: isso tudo funciona na vida real? Na segunda-feira de manhã, quando chove, o trânsito tá parado e você tá com dor de cabeça? Dá pra lembrar do Sísifo e dar um sorrisinho rebelde? Eu não vou mentir pra você, é difícil pra caralho. O absurdismo ele não é uma pílula mágica de felicidade, não é um botão que você aperta e vira o super-homem. É um exercício diário, é um músculo. Todo dia a pedra rola, todo dia o absurdo te encara no espelho. E todo dia você tem que escolher, ou você se deixa esmagar, ou você empurra a pedra de volta. Albert Camus termina o livro dele com uma das frases mais famosas e bonitas da filosofia do século XX. Ele diz o seguinte: a luta em direção aos cumes é o bastante para preencher um coração humano. É preciso imaginar se isso for feliz. Pausa para absorver isso. É preciso imaginar se isso for feliz. Por que é preciso? Porque é uma obrigação. Porque se a gente imaginar ele triste, o absurdo venceu. Se nós imaginamos ele derrotado, a vida não vale a pena. Nós precisamos imaginar ele feliz porque se for somos nós. Se ele não pode ser feliz empurrando a pedra dele, então nós não podemos ser felizes lavando nossa louça, escrevendo nossos relatórios, criando nossos filhos ou cuidando dos nossos pais. A pedra dele é a nossa vida. E a felicidade dele não está em ver a pedra parada no topo. A felicidade dele está no movimento, está na ação. Está no calor do corpo vivo lutando contra a frieza da morte. Sua vida não tem um grande propósito cósmico. Ótimo! Isso tira um peso gigantesco das suas costas. Você não precisa salvar o mundo. Você não precisa ser rico, você não precisa ser famoso. Você só precisa viver. Viver com força e viver com atenção. Ame quem você ama com urgência, porque eles vão morrer. E você também vai. Coma a comida que você gosta, sentindo cada sabor. Sinta raiva, sinta tristeza, sinta alegria. Tudo isso faz parte da subida. O segredo não é esperar a pedra sumir. A pedra nunca vai sumir. O segredo é aprender a amar a subida, é transformar a punição em paixão. Então, da próxima vez que você estiver preso numa tarefa chata ou sentindo aquele vazio existencial no domingo à noite,
Lembra do nosso amigo grego. Lembra que o universo é silencioso, mas você não precisa ser. Você pode gritar, você pode criar, você pode rir. Mas você pode olhar para sua pedra, dar um tapinha nela e dizer: vamos lá, sua maldita, eu e você, mais uma vez. Se a vida é absurda, a melhor resposta é viver ela absurdamente bem.